Meus irmãos, eu quero só uma reflexão hoje. Quem trouxe a Bíblia, se quiser abrir em Ageu. Quem não trouxe, não tem problema. Não. Eu vou ler na versão da NVT, porque fica mais fácil a compreensão, já que a maioria está sem Bíblia. Então eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. É uma linguagem bem contemporânea e eu acho que você vai compreender o texto com bem mais clareza. Então, Ageu, eu quero ler com vocês dos versos 1 até o verso 11, profeta Ageu. Diz assim, você vai perceber que a tradução coloca até a data para nós de um jeito bem de marcar o tempo. Diz assim, em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio de Ageu. Porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Eu enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. O profeta Ageu, meus irmãos, como todos os outros profetas, ele vem trazendo da parte de Deus um alerta. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus paciente. Já parou para pensar tanto que Deus é paciente? Eu e você não temos a mesma paciência que Deus tem conosco. A gente não tem a mesma paciência com os nossos filhos. Deus, ele nos ensina a ser misericordioso, paciente, longânimo. Por que eu quis trazer essa reflexão para nós aqui hoje? Se tratando de família, se tratando de filhos, se tratando de casamento, se tratando das coisas mais importantes na minha vida e na sua. Muitos de nós não temos tempo. Muitos de nós não temos empreendido a prioridade que exige a família, que exige o casamento, os filhos, o reino de Deus. É isso que Deus está condenando aqui. Vocês estão preocupados só com a vida de vocês. Vocês não têm percebido. Vocês têm trabalhado e a coisa não está acontecendo. Vocês não têm percebido que vocês pegam o dinheiro, colocam no bolso e o bolso está furado? Eu que estou fazendo isso. Porque vocês têm desprezado a minha casa. Vocês estão vivendo em casas luxuosas, vidas luxuosas, enquanto a minha casa continua derrubada. Então, meus irmãos, há uma luta com o tempo. Nós vivemos numa dinâmica de época, né, e de tempo, onde não tem tempo. E a maior mentira que você diz, a maior mentira que eu digo é: não tenho tempo. Eu e você sabemos disso.
Eu e você podemos enganar as pessoas. Sabe por quê? Eu não tenho tempo. E a nossa vida ela é corrida mesmo. Mas você sabe que é simplesmente prioridades na sua vida. O tempo certo de fazer as coisas e encaixar as coisas que nós fazemos, aquilo que é importante, é colocado por mim e por você. Nós precisamos de fazer coisas, nós temos responsabilidades, nós temos, dentro dessas responsabilidades, prioridades. Existem coisas que eu e você podemos encaixar e não encaixar. Às vezes eu e você podemos colocar coisas na lista do primeiro escalão, segundo escalão de prioridades. E é isso que a gente faz. E é isso que Deus está condenando aqui. Prioridades. Prioridades. Todo mundo aqui já ouviu falar da procrastinação, uma palavra que tem sido usada muito no nosso tempo. E procrastinação nada mais é do que empurrar as coisas para frente. Os coaches têm ganhado muito dinheiro. Né? Você paga 2, 3, 4 mil reais num curso para ele te ensinar como não procrastinar. Olha, imagina você ganhar 4 mil reais de 20, 30, 40 pessoas para ele te ensinar a não ser um enrolado, um preguiçoso. E não resolve o problema. Por quê? Porque o problema está na prioridade. Você sabe o que tem que ser feito. E às vezes nós confundimos responsabilidades e prioridades. Tem coisas, meus irmãos, que somos responsáveis por elas. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou responsável por muitas coisas. Mas dentro dessas responsabilidades eu coloco prioridades. E você faz isso na sua vida, todos nós fazemos isso na nossa vida. E não fazemos isso só para coisas corriqueiras. Nós fazemos isso para coisas extremamente importantes. E isso que Deus está condenando aqui. Ele está falando aqui, ó, e reclamando a prioridade da minha casa. E lembra, a minha casa aqui significa o meu culto, significa o se voltar para mim, significa o dízimo, significa o cuidado do pobre, o cuidado da viúva, significa o conhecer a Deus, o orar, e tudo isso que a gente já está acostumado. Eu e você temos coisas importantes, importantíssimas, e coisas que nós sempre iremos fazer. Por quê? Porque nós temos prioridades. E sou eu e você que muitas vezes classifica isso. E a gente gosta de dizer que ama Jesus, que Deus... Você já reparou? Toda vez que a gente pergunta para alguém qual é a prioridade da sua vida, a primeira coisa que todo bom brasileiro responde é Deus. Não, Deus. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Será? Será que Deus realmente ele é a coisa mais importante? A gente olha, por exemplo, para as crianças. E a coisa mais importante da Bíblia que ela nos ensina é o quê? Priorizar o quê? O reino. Essa é a prioridade que a Bíblia fala. A coisa mais importante na sua vida, na minha vida, na nossa vida é o reino de Deus. Ela é primazia. O primeiro mandamento começa a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a primazia, a prioridade da sua vida não é o marido, não é o filho, não é o emprego, não é nada, é Deus. E a gente sabe disso. Mas a gente olha, por exemplo, para as crianças. As crianças às vezes querem vir na igreja, porque elas querem brincar. Mas se não tiver brincadeira, se não tiver nada que interta as crianças, elas não querem priorizar isso que é extremamente importante. Às vezes os pais falam assim, mas a igreja lá não tem um trabalho assim com as crianças, sabe? Então as crianças, elas já desde pequeno não aprendem aquilo que de fato é importante, que é o reino de Deus. Elas não aprendem a envolver. Aí quando a criança vai crescendo e vira um adolescente, ele está preocupado com mais coisas. Ele está preocupado em divertir, ele está preocupado em entrosar, ele está preocupado em relacionar com outras pessoas. A brincadeira melhora, aumenta o grupo dele, e ele acha a igreja extremamente chata. Então, é uma prioridade que ele coloca lá embaixo. E aí ele vira um jovem, e aí ele começa a pensar em outras coisas. Ele já está olhando para uma mulher, para um garoto, já começa a despertar um sentimento, ele já está pensando em trabalhar, ela já está pensando em comprar as coisas, ser independente.
E as prioridades vão chegando na vida dessas pessoas, né, desses jovens, e o mais importante fica para depois. Aí vira um adulto, o que acontece? É a mesma coisa, você vai adquirindo responsabilidades, você tem que cuidar de uma família, você tem esposa, você tem marido, você tem filhos. Existem certas coisas que você tem que fazer. Às vezes o tempo não dá para fazer tudo que você precisa de classificar prioridades, você precisa de se organizar. E a gente percebe que muitas das nossas agendas, as prioridades são aquilo que nós mais amamos. E é assim que o adulto faz. E às vezes ele deixa de fazer porque ele vai escolher aquilo que ele julga ser mais importante. E aí ele chega na velhice, aí você fala, não, agora tá tranquilo, agora sobrou tempo. Aí o velho fala o quê? Agora não dá, deixa para os mais novos. Deixa para os mais novos. E aí você percebe que a gente passa uma vida inteira arrumando desculpa para postergar o envolvimento com a coisa mais importante da sua vida, que é o reino de Deus. Você já escutou isso? No ano que vem. E agora que chegou o momento, né? Chegou outubro, novembro, é quando a gente começa a pensar em janeiro. Não, agora faz um inventário do ano. Esse ano eu fui relaxado. Esse ano não dei conta de pagar as dívidas. Esse ano o negócio apertou. Esse ano saiu do meu controle. Mas janeiro... Aí você começa na sua cabeça a organizar as prioridades. E você pode prestar atenção. O reino de Deus, que é a prioridade, que deveria ser, ele sempre está naquele bolo de prioridades que não é a prioridade que você vai falar. Isso aqui não tinha nem que entrar na lista de prioridades, porque isso é uma prioridade zero na minha lista. Então, meus irmãos, a gente vai aprendendo e vai observando que os nossos amores vão ficando evidentes. Lembra, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu sou apaixonado, aquilo que eu mais me envolvo, é o meu coração dizendo para mim e apontando os meus amores. Então, se aquilo que deveria ser prioridade na minha vida não é porque aquilo não é um amor. E o meu coração e o seu coração, ele é extremamente enganoso. O meu coração e o seu coração, ele conta uma mentira para mim e para você, que a gente gosta de cair na pegadinha, de que você está indo muito bem, obrigado. Não, você está sendo bem, você está indo bem, não está sobrando tempo, eu estou percebendo que você está encaixando ali, ó, você vai para a igreja, quando dá, você se envolve, e aí a gente gosta desse negócio, fala, não, é verdade mesmo. Não, é verdade. Realmente, é porque não deu mesmo. E a gente vai tocando a vida desse jeito. E é isso que o povo de Israel estava fazendo aqui. Existia a prioridade máxima, que é envolver o reino, construir o templo para eles. E Deus está falando assim, ó, vocês deveriam prestar mais atenção em vocês. Vocês não têm percebido? E lembra, no contexto de Israel, a bênção, ela era obediência, vida boa, desobediência, vida ruim. Então, em Israel, no Antigo Testamento, a bênção era condicional. Em Israel era condicional. E Deus está falando que vocês não estão percebendo que tudo que vocês fazem dá errado. Vocês não estão percebendo que vocês colhem, levam para casa e quando vocês começam a comer, acabou. O trabalho, estão trabalhando, vocês não estão percebendo. O negócio está escasso, o bolso tem um buraco, vocês põem em cima, saem embaixo. Não estão prestando atenção. Olha para a vida de vocês. Vocês estão em casas luxuosas. E lembra, o autor aqui, ele marca a data, porque era a festa das colheitas aqui. Então o povo tinha colhido, tinha tempo, tinha disponibilidade, mas estava envolvido com as coisas deles e não com as coisas do reino. E o reino de Deus vai ficando sempre para depois. Sempre para depois, sempre para depois. E aí, meus irmãos, nós estamos aqui, nós temos o curso de casais, curso do integridade sexual,
que é para os jovens, né, que a gente vai fazer para os homens também. Tem um curso de homens, tem um curso de mulher. E isso é uma ferramenta que Deus colocou na igreja para te ensinar o que Deus tem ensinado, como é ser homem, como é ser mulher, como é ser casal, para você cada vez mais aprender a se envolver e agradar a Deus. E isso deve ser a sua prioridade número 0. Se envolver no reino, conhecer a palavra, conhecer o que Deus espera de você. Meu irmão, eu e você aprendemos a ser casados, aprendemos a ser filhos, aprendemos a ser namorados, aprendemos a servir o reino de Deus com os piores exemplos, na grande maioria das vezes. Talvez os exemplos que você teve na sua casa foram os piores. E aí a gente chega na igreja, a gente tem uma ferramenta dessa aqui e a gente não se envolve. E o final de tudo isso pode ser um orgulho de um coração soberbo, de falar, eu não preciso disso. E eu sei que você precisa, porque eu preciso, todos nós precisamos. Não existe nenhum homem aqui, e nem na face da terra, que não precisa de se aperfeiçoar. Como marido, como pai, como servo. Não existe nenhuma mulher na mesma condição. Não existe aqui, nesse lugar, um casamento que você fala assim, ó, aqui tem um casamento que você pode olhar de frente para trás, de trás para frente, é modelo em todos os aspectos. Não tem. O pecado fez isso. Então, meus irmãos, há uma prioridade urgente na minha vida, na sua vida, de buscar o reino de Deus através de ferramentas, através dessas coisas que Deus tem colocado diante de nós, para que nós possamos atingir um padrão que é de Deus e não nosso. Deus aqui está falando que vocês estão preocupados só com as coisas de vocês, e vocês não têm percebido aquilo que tem acontecido. Meus irmãos, nós precisamos de priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus é colocar Deus acima de tudo e todos. Deus, ele tem que ser a primazia na minha vida e na sua. E muitas das vezes não é isso que a gente tem percebido. Observa Marta e Maria. Marta, agora eu confundi, quem que vai reclamar com Jesus? Marta ou Maria? Marta. Marta vai reclamar com Jesus. E Maria não estava fazendo nada de errado. E Marta também não estava reclamando nada de errado. Ela estava reclamando coisas pertinentes. Existiam obrigações a serem feitas, tinha convidado em casa, coisas justas que eu e você somos responsáveis e devemos fazer. Eu tenho que cuidar dos filhos, a gente tem que se virar, a gente tem que fazer acontecer. São responsabilidades e prioridades na nossa vida que são justas, e eu e vocês teremos que dar conta disso diante de Deus. Só que existe uma prioridade número 0, que é o reino de Deus. E quando ela vai reclamar com Jesus, Jesus fala para ela, ela escolheu a melhor parte. E às vezes, meus irmãos, a nossa prioridade e nosso coração engana. Você está tão envolvido com o seu trabalho, você está tão envolvido com as suas coisas, e aí você está assim, não, mas Deus mandou eu priorizar minha família, Deus mandou eu priorizar o reino, então eu estou aqui trabalhando, eu estou ganhando recursos para mim cuidar da minha família. Mentira! Eu estava falando isso com os homens, eu vi um senhor de 78 anos, um general americano que foi aposentar. Deixa eu sair daqui, que senão a câmera não pega, esqueci. E ele foi aposentar, e ele falou, não, agora eu vou voltar para casa, minha família precisa de mim. Quem te disse? Quem precisa de você com 78 anos de idade? Não tem mais teatro na escola. Não tem mais filho para buscar. Não tem mais que ajudar em casa. Não tem mais aquela dinâmica de casa cheia de filhos. Mas aí com 78 anos de idade, não, agora servi o meu país, agora cuidei dos meus filhos, agora vou voltar para minha casa. Você observa que as prioridades estão invertidas porque um coração te enganou dizendo que você está fazendo tudo certinho, e aí a gente já está cansado desses testemunhos, chega lá na frente, aí a frase sempre é a mesma, eu tinha que saber disso agora porque o que vale não é o que eu tenho, é o que eu perdi. E muitas vezes famílias destruídas. Quantos filhos hoje que estão colocando pais no asilo?
E tem filhos que colocam pais em asilos muito bons, viu? O asilo que é melhor do que hotel. E isso é honrar o pai. Porque se você colocar seu pai num asilo top de linha, você está honrando seu pai. Mas ele poderia estar dentro da sua casa, sendo cuidado de maneira pessoal. Mas às vezes os pais não cultivam um relacionamento íntimo, amoroso com os filhos. E aí, como o filho, crente, tem que cuidar do pai e honrar, ele fala, eu tenho recurso, então eu vou pagar alguém para cuidar do meu pai. Porque alguém esqueceu de cuidar daquilo que é mais importante. E você só vai entender isso quando você priorizar o reino de Deus. Porque Deus é quem regula tudo isso na nossa vida. Quando você prioriza o reino de Deus, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom servo na igreja, você vai ser um bom empregado, você vai ser um bom chefe. Por quê? Porque a finalidade da sua vida é agradar e glorificar a Deus aonde você estiver. Mas quando a gente inverte as prioridades, na verdade você só está colocando os seus desejos, o seu reino, no lugar que não deveria. E aí é por isso que a gente entra em crise familiar, crise com os filhos, problema no casamento, problemas de relacionamento na igreja, em todos os lugares. Porque a nossa prioridade não é o reino de Deus. E nós gostamos de dizer, a primeira coisa que eu penso é em Deus. Minha vida é deixar gastar o evangelho, eu envolvo. Mas será que é verdade mesmo? Jesus vai dizer assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra, Mateus lá, é aquela dinâmica de, ele coloca lá, ó, comida, roupa, bebida, coisas básicas. Eu preciso de comida para viver, você precisa, e eu e você temos essa responsabilidade. Deus nos chama a cuidar dessas coisas, mas ele diz, ei, olha para o passarinho. Isso é a coisa mais importante para manter você vivo. Mas anterior a isso, se alimente do pão da vida. Busque beber da água da vida. Busque se revestir do Cordeiro de Deus. Mas nós, meus irmãos, gostamos de falar para nós que nós priorizamos o reino, mas a nossa agenda, ela mostra que não é verdade. Era o que estava acontecendo aqui em Israel. Não, Senhor, sabe o que é? Não tem dinheiro. Não está sobrando, o Senhor mesmo está falando aí, ó, as colheitas, o negócio não está dando, a gente põe o dinheiro no bolso, o dinheiro, a gente não pode fazer. Aí Deus está falando aqui, mas como? A casa de vocês está um brinco, porque vocês estão priorizando o reino de vocês, vocês estão trabalhando para vocês, enquanto a minha casa está ainda às ruínas. Nós temos negociado, meus irmãos, o culto, nós temos negociado a oração, nós temos negociado a comunhão, nós temos negociado isso tudo e temos falado para a nossa consciência que nós amamos a Jesus e priorizamos o reino, mas a nossa vida é uma grande placa de mentira. Eu e você precisamos de entender isso. Precisamos de aprimorar. Meu povo se perde por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus. Quando você não conhece a Deus, quando você não conhece o que Deus quer, você fica inventando coisas. E no final das contas, quem sofre? Nós. A gente cria uma narrativa da nossa cabeça que a gente está trabalhando para a família, mas em última instância, quem está sofrendo? A nossa família. A gente cria uma mentira no nosso coração de que a gente está trabalhando para melhorar o casamento, mas o casamento está indo para as cucuia. A gente cria uma narrativa que a gente está juntando e provendo para os filhos e usa até a Bíblia. A Bíblia vai dizer que quem ajunta para os filhos são os pais. Não, eu estou aqui cumprindo um mandamento, não é nem mandamento, né? Provérbios. É só um princípio. E aí você, não, eu estou aqui, ó, vou juntar para os meus filhos. E aí, você trabalhou a vida inteira e você causou uma desgraça na vida dos seus filhos, porque você deixou tanta coisa e eles saem nos tapas, dá tiro, morte, e você divide sua família. E eu estou falando aqui mentira? É coisa que mais acontece. Melhor coisa que tem é velório de pobre. Gente do céu, esses dias para trás eu falei para meu pai, pai, ainda bem que você não tem nada. Nada, a gente não tem nada. Até o seguro de enterrar ele já tem nada. Falei, pai, nós não vamos brigar por nada, eu e meus irmãos. Nada, já está tudo organizadinho. Pai, que bênção de Deus você não deixa nada. Porque nós somos 4 homens. Cada um tem 4 mulheres. Cada um tem filho.
Imagina o problema desse negócio. Se meu pai tivesse dinheiro, imagina, se meu pai tivesse dinheiro, né? Não, é 4 mulheres. Não, vocês entenderam, gente. Né? Então observa. Então não é pecado você juntar. A Bíblia vai dizer que é bem-aventurado, feliz o homem que deixa herança para os filhos dos seus filhos. Isso é bênção de Deus. Mas lembra, é um coração. É um coração. E às vezes nós estamos priorizando o reino. Às vezes a gente está querendo juntar para os filhos. Olha para você ver. Eu vi o Vampeta falar um negócio que eu nunca esqueci na minha vida. Foi esse dia para trás. E um cara que é ímpio. Vocês conhecem o Vampeta que era jogador? É boca suja. É um cara que é um ímpio. É um cara muito engraçado. Mas ele falou uma coisa para mim. Assim, para mim não, né? Eu vi num podcast. E a gente tem vivido nessa época de informação na internet. A gente vê muito os ricos na internet. Eu vi, por exemplo, o Pablo Marçal falando assim, eu? Negativo, os meus filhos, eles que trabalhem. Meu filho não dou nada para ele. Se ele quiser, ele tem o dinheiro dele. Não, ele tem que aprender e dar o valor nas coisas. Isso aqui custa não sei o quê, porque eu não tinha nada. Então meu filho, se quiser... E eu falei pro meu filho, quem é rico, milionário, sou eu, não é você. Aí eu falei, uai, talvez ele tá certo. Aí eu fui ver o Vampeta. Um analfabeto. Falou, não, eu ganhei dinheiro, minha filha tá lá velha, ela liga para mim, pai, eu quero trocar de carro, tem jeito? Tem, minha filha. Minha filha, você vai receber, já pensou se eu morrer com 70 anos, você vai receber minha herança com 70 anos? Não serve para que esse dinheiro? Você já tá velha de novo? Não, vamos gastar esse dinheiro, eu ganhei, Deus abençoou, vamos embora. Eu falei, olha só, um ímpio entendeu o valor do dinheiro para usufruto da família. Eu posso dar um carro para minha filha? Minha filha, vamos desfrutar do carro. E as pessoas não entenderam que quando você tem um recurso, você tem dinheiro e você foi abençoado por Deus, a diferença do seu filho para aquele que é pobre é que você que é pai abastado vai ter que suar sangue e trabalhar dobrado para ensinar o valor das coisas. É só isso. Não é pecado. Meu irmão, se Deus deu para você, deixa o seu filho bem de vida. Mas é por quê? É porque aquela falsa piedade de que não, eu estou ensinando o que é bom para o meu filho. Não, a gente é egoísta, a gente não quer dividir nada que a gente tem. E a gente faz isso com o quê? Com a coisa mais preciosa que nós temos, que é o tempo. E aí Deus fica sempre com o resto. Deus fica com o resto do nosso tempo, com o resto dos nossos talentos, com o resto dos nossos dons. A gente tem filho, eu não ouço ninguém chegar e falar assim, pastor, queria tanto que meu filho fosse missionário. Rapaz, eu ia dar cada centavo que eu tenho, que eu não tenho, para sustentar ele na missão. A gente não vê isso. A gente não vê um pai falar assim, ó, eu não pude ir, não dá mais, mas meu filho vai. Se alguém da igreja quiser, eu vou, porque eu tenho que fazer esse negócio. Mas não. A gente está envolvido com as coisas desse mundo. A gente está pregado aqui na terra. A gente fez de coisas que têm valor insignificante as coisas mais valiosas da nossa vida. E é isso que Deus vai condenar aqui, meu irmão. Então aprenda isso. Deus, Ele quer que você priorize o reino dEle. Se envolva. Não tem ninguém aqui que não tem condição de se envolver no reino. Você tem dons, você tem talento, então se envolva. Mas se envolva de corpo e alma. Se tiver que priorizar, priorize o reino. Com muita sabedoria. Né? Não estou falando aqui para você morar dentro da igreja, não é isso. E a nossa dinâmica de igreja hoje é que ela nem permite essas coisas. Mas priorize o reino. E você pode começar a priorizar o reino como? Aprendendo a ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. Você trazendo seus filhos, você usando essas ferramentas que são proporcionadas para o seu benefício e para o benefício do corpo de Cristo. Então invista o tempo naquilo que é precioso. E o que é precioso é o reino de Deus. Porque vai chegar um dia, meu irmão, que tem muita coisa que não dá para a gente recuperar. Não dá. Tem sonhos na minha vida e na sua que se você não realizou, você não realizará mais.
porque você perdeu tempo. Mas graças ao nosso Deus, que Ele é misericordioso, que no reino dele tem espaço para todo mundo. Joel vai dizer que os velhos sonharão. Olha que bênção. E tem gente que acha que está falando dos velhos ter visão. Não, os velhos, porque gente velho perdeu a graça da vida. Os velhos, quando tem um encontro com Deus, entendeu que eles são úteis no reino de Deus, eles sonharão, olharão para frente, tem tempo, tem espaço. Então priorize o reino hoje, priorize sua família hoje, mas você só vai conseguir fazer isso se de fato aquilo que deve ser prioridade for prioridade, que é o reino de Deus. O reino de Deus é prioridade. O resto, nós temos que ter o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, considerei como refúgio. Porque aqui, meu irmão, nessa terra, a minha vida e a sua é um sopro. Talvez amanhã você vai acordar do outro lado da eternidade. E a gente só vai poder te acompanhar até no cemitério. Isso é uma realidade. E a gente não gosta de pensar nisso. Por isso que o autor de Hebreus vai reafirmar, relembrar aquilo que o Salmo 95 vai dizer: o tempo é hoje. Se arrependa em nome de Jesus e fala: Senhor, eu quero priorizar o teu reino. Quero me gastar e deixar gastar pelo Evangelho. Meu irmão, você pode ser útil fazendo coisas que você nem imagina. Coisas que você é bom para a glória de Deus. Então priorize o reino. Priorize o reino. Trabalhar para o Senhor e priorizar o reino não é você estar com o microfone aqui, não é você ir para um seminário. Isso é só uma parte pequena do todo do reino. Priorize o reino aonde você estiver. Priorize o reino aonde Deus te colocou e tem condições de fazer isso. Porque tudo é para a glória de Deus, não para a sua glória. É o reino dele. Expanda e ame, trabalhe para o reino dele. Porque foi isso que ele disse. Trabalhe, priorize, pense, viva o meu reino, que das suas coisas eu cuido. E Deus falou aqui, né? Vocês não perceberam? Fui eu. Eu que fiz isso tudo. É Deus é quem faz, meus irmãos. Deus não precisa de advogado, não. Não, pastor, não fala que foi Deus que fez isso. Foi Deus. Deus é quem enriquece, Deus é quem empobrece, Deus que manda saúde, Deus que manda doença, Deus é quem faz, porque Ele é soberano. E Ele quer me ensinar, te ensinar a depender dEle. O que tem gerado ansiedade é porque nós estamos colocando a confiança em qualquer outra coisa e não em Deus. Nós precisamos de confiar em Deus, meus irmãos. Priorizar o seu reino, descansar. Lembra que o barco pode manter a vida inteira dentro de uma tempestade, mas se Jesus estiver lá dentro dormindo, faça igual a Jesus, durma. Os discípulos tinham que ter dormido. O chefe, o dono de tudo está dormindo, o que nós vamos fazer? Vamos dormir, tranquilo. Deixa a tempestade. Se virar o barco, o pai está aqui, ele sabe o que ele faz. Mas a gente não confia. Então descanse em Deus. Porque às vezes o nosso barco da vida vai viver em tempestade, até se atracar na eternidade. Mas Jesus está no barco. Então descanse. Deite. Faça igual Jonas. Deite. E deixe a tempestade. Faça aquilo que você tem que fazer. Assuma suas responsabilidades e viva tranquilamente. Essa é a paz que o crente tem. Não é paz de que não tem nada acontecendo. É uma paz de que está tudo acontecendo e você está dormindo porque Jesus está no barco. Então é isso, meus irmãos. Que nós possamos priorizar o reino. Ame a Jesus. Jesus é tudo que nós temos. É algo maravilhoso. E ore todos os dias. Se você não sente isso, fala assim: eu queria amar. Igual o pastor está falando. Eu queria não ir num culto e sentir angustiado. Sentir um buraco no meu peito. Eu queria não orar e sentir um vazio tão grande dentro de mim. Faz isso. Gere isso em mim. Porque o Espírito Santo faz isso, meu irmão. Porque às vezes a gente não se atenta para o ordinário. Então, entre no relacionamento com Deus. Deus está vivo. Deus é Pai. Ele quer viver ao seu lado, te levantando, te carregando. Mas seja sincero. Amém?